PUCcast. A produção de conhecimento da PUC-Rio na voz dos professores e pesquisadores da universidade. Realização: Comunicar. Coordenação geral: Lilian Sabac. Apresentação: Mauro Silveira. No ano em que completa 33 anos de criação, o projeto Comunicar inaugura o PUCcast, uma das iniciativas destinadas a comemorar os 80 anos da PUC-Rio. Com o PUCcast, a sociedade poderá conhecer, relembrar e compartilhar de uma parte significativa do conhecimento produzido pela universidade por meio de seus professores e pesquisadores nas mais diferentes áreas de pesquisa. O formato podcast possibilita que nossos professores discorram sobre sua produção sem interrupções e com edição apenas quando necessária por questões técnicas. Nossos entrevistados terão sempre ao seu lado um professor convidado para contribuir ainda mais no aprofundamento do conteúdo. No primeiro momento, estamos trazendo os professores titulares da universidade, cujo título demonstra o reconhecimento à obra que construíram ao longo da vida acadêmica. E para inaugurar o PUCcast, nosso convidado é Roberto da Mata, professor titular do Departamento de Ciências Sociais. Ao lado dele, como convidado do professor Roberto da Mata, o professor Walter Sinder, seu colega de departamento e parceiro de longa data. Professor Roberto, é uma honra, uma satisfação para nós do Projeto Comunicar estar com o senhor ao nosso lado. Também cumprimentamos o professor Walter Sinder, gentilmente concordou em participar dessa nossa experiência. Professor Roberto, o senhor é uma referência na antropologia no Brasil. Como começou esse caminho? A minha primeira motivação foi escrever ficção. Eu comecei a ler. Por exemplo, eu li toda a obra do Érico Veríssimo. O Érico Veríssimo foi uma das pessoas que me levou a compreender a América, a cultura americana. América e os Estados Unidos como América. Eu faço uma diferença. Fiz essa diferença depois, né? Entre Estados Unidos, país poderoso, bomba atômica, guerra, uma cultura agressiva. Mas o Érico Veríssimo, nos dois livros, Gato Preto e Campo de Neve e A Volta do Gato Preto, me levaram a compreender, a ler a cultura americana como um espaço de, digamos assim, mais individualizado, mais igualitário, de libertação. Por quê? Porque eu vivi numa família, eu fui criado numa família de amazonenses deslocados. E mamãe tinha uma nostalgia, eu fui criado ouvindo nostalgia de Manaus. Eu tive um certo sentimento de um estranhamento da minha mãe que passou para mim, dos meus pais. Meu pai era baiano, mas foi criado no Amazonas. Então, essa vivência do deslocado era uma vivência que eu sentia. E na minha casa, como eu era o filho mais velho de 5 irmãos, né, eu fui criado com essa coisa, que você não tem que dar o exemplo. Quem criava alguma coisa errada, a ideia era sempre minha, né? E eu queria ser um bom aluno, queria ser estudioso, etc. E talvez aí tenha um início, né? Essa paixão por livros junto com filmes, você sempre comenta. Acho que é interessante. Isso aí, não. A paixão é cinema, não tinha televisão, né? E eu comecei a frequentar cinema. Os filmes, essa coisa, um pouco da liberdade, né? Na ideia de você poder falar o que você pensa. E em Niterói, já fazendo faculdade, curso de História, sou formado em bacharel em História, aí eu comecei a escrever, eu escrevi alguns contos. Só que eu não tinha história para contar, porque eu tinha 17 anos, as minhas histórias eram histórias eu não era um menino levado, então eu não tinha quebrado muito vidro, mas eu não tinha história para contar, mas tinha o Roberto Gonzaga. Ele trabalhava no departamento de imprensa da Embaixada Americana, que ficava onde hoje o consulado. A livraria Ler, do Zahar, ficava do lado na Rua México. Então era um lugar, uma espécie de uma
Broadway intelectual ali. Eu comecei a frequentar, eu ia na casa dele sábado, levar meus contos horríveis, ele tinha paciência de ler, me explicou algumas coisas de truque, né? E mais do que isso, ele tinha uns livros, naquela época, era uma época da Guerra Fria, né? Final dos anos 50, início dos anos 60, a Embaixada Americana tinha um programa de traduzir livros de autores americanos. Eu ia no porão, o elevador descia até o subsolo, e uma vez eu me lembro que ele me levou lá, e eu cheguei diante de uma estante enorme, uma parede enorme, todos os livros que eu tinha publicado, vários exemplares. Roberto, pode escolher o que você quiser. Eu fui para casa com uma sacola, uma pasta cheia de livros, né? Então, livros sobre coisas que eu não entendia, sobre sistema político, que eu não entendia direito, mas fui entender depois. Foi todo um dispositivo, né, de propagar a cultura americana, né? Alguns escritores que eram muito bons, alguns outros que eram ideólogos, né? E ele me ajudou muito nesse sentido de me ouvir. Então as ciências sociais vieram quase na esteira da literatura. Com certeza. E tem uma relação grande com a literatura. Eu acho que é importante assim, quer dizer, você fez história, como é que você foi parar na antropologia? Tinha um grupo lá em Niterói, tinha um grupo que se reunia na casa de um rapaz que estudava filosofia, estudava direito, estava na faculdade de direito, e depois estudou filosofia e deu curso de filosofia na faculdade de direito, Paulo Alcoforado. O Paulo era um nosso... Ele centralizava um monte de gente na casa dele, uns 5, 6, 7, 8 às vezes, e falava, dava aula, discutia, falava de filósofo, falava de coisas que a gente não entendia. Ele tinha todo o curso de filosofia, de sociologia, cara, do Conte, do Augusto Conte. Em casa tinha uma biblioteca. Discutíamos problemas correntes, discutíamos problemas de filosofia, etc., com o Paulo sempre falando da filosofia. Aí eu comecei, o meu temperamento, digamos assim, competitivo, né? Eu tenho que descobrir alguma coisa que esse cara não sabe. Aí eu peguei um livro de um grande antropólogo inglês que foi um dos caras que estudou candomblé na Bahia, do Melville Herskovits, que era professor na Northwestern University, lá em Chicago, na parte norte de Chicago. O Homem e Suas Obras. O Homem e Suas Obras. Traduzido para o espanhol. Aí eu comprei aquele livro, eu pedi para o papai comprar, sei lá, comprei o livro em espanhol e li. Aí aprendi um monte de coisa de antropologia. Quando a gente começava a discutir, que o Paulo falava alguma coisa que eu achava que estava na hora, eu entrava com alguma coisa de antropologia que obviamente ele não conhecia, porque o mundo filosófico é muito mais, totalmente eurocentrado. Você falar de qualquer coisa indígena ou de tribo, ou mesmo que seja os astecas, ninguém conhecia. Aí entrei também em Toynbee e tudo isso, e neste mesmo grupo, né, de praia, de intelectuais, encontrei o Enilton, né? O Enilton, que foi da Uni, pertencia à União, era do grupo de estudantes. Isso no início da década de 1960. Isso. Num momento de uma efervescência cultural e política muito grande. Isso, Bossa Nova, né? A canção do subdesenvolvido que a gente cantava. O Carlos Lira. Né? Carlos Lira. E eu entrei, era para os professores muito bons, falando de grandes sociólogos, né? E entrei direto nessa... Eu fui tesoureiro durante acho que um mês do diretório lá da Faculdade Fluminense de Filosofia. Que ano você terminou? 59. 59. Eu me lembro de 59. E você vai para o museu como direto. Estagiário? 60. 59, 60, eu entrei... Porque eu tive um bom professor de antropologia, que era o professor Luiz de Castro Faria. Na faculdade de História, a gente tinha uma cadeira permanente, que era Antropologia Cultural. Quem era o professor? Castro Faria. Coincidiu dele estar chegando de uma viagem que o Departamento de Estado tinha patrocinado aos Estados Unidos. Ele tinha ficado 3 meses viajando pelas universidades americanas, que ele escolheu. Foi para Colômbia, onde ele conhecia o Charles Wegener, que tinha estado no museu na década de 30, fez pesquisa. Né? Ele visitou a Anaba, fizeram um roteiro para ele, foi até a Califórnia. Ele voltou, então,
E trouxe também o que seria a última palavra, né, em matéria de didática, que eram os quadros de evolução humana, né, diversas hipóteses de evolução humana em candelabro. Mas ele foi uma pessoa importante porque ele dava aula de noite na Faculdade de Filosofia em Niterói, Faculdade Fluminense de Filosofia, mas o tempo integral dele era no Museu Nacional. Ele era chefe do departamento, da divisão de antropologia do Museu Nacional. Aí eu me interessei por antropologia por causa dele. Ele tinha um assistente de pesquisa também, que era uma pessoa muito ativa. A minha primeira aula foi através dela. Eu dou uma aula sobre Leonardo da Vinci, que era artista e cientista, né? E canhoto. Eu fiquei alegre, eu sou canhoto. Fiquei, eu também sou canhoto. Tem um ponto em comum com o da Vinci, né? E aí Walter também é canhoto. Também sou. Aí nós, né? São três coincidências. Isso mais. Muito difícil. Deve ter alguma explicação para Uma isso. pessoa inteligente, né? Que reúne aí os... Eu entrei na... E aí você começou como estagiário no museu? Fui à casa do professor Cachofaria, eu marquei um encontro com ele, fui à casa dele, morar em Niterói. Aí falei, eu queria fazer um estágio no Museu Nacional. Você não pode fazer em antropologia física de jeito nenhum. Não quero antropologia física. Eu quero fazer antropologia cultural, né, e social. Eu disse, tem um jovem lá muito interessante que veio de São Paulo, Roberto Cardoso de Oliveira, e você vai gostar muito dele. Aí eu fui me encontrar, cheguei lá no museu, né, naquela época eu estava saindo do Exército, né, como aspirante oficial. Conheci o Roberto, tive uma entrevista com o Roberto. Vi logo, Roberto Cardoso de Oliveira. Roberto Cardoso de Oliveira. Foi a figura provavelmente a mais importante que eu tive na minha vida em termos de mentor, de modelo intelectual, porque ele tinha estudado filosofia em São Paulo, tinha sido colega do Fernando Henrique, do Ottaviani, tinha alunos do Florestan Fernandes. O Roberto Cardoso tinha uma formação em filosofia. Né? Em filosofia. Porque é importante lembrar, na época que ele está se referindo, não tinha graduação aqui no Rio de Janeiro em Ciências Sociais, antropologia era nível de especialização. Então, a maioria deles, dos professores da geração deles ou acima, né, vinham de história, de filosofia. Né? Então, a formação é diferente. No Museu Nacional tinha uma divisão de antropologia. E o curso principal era de quê? No Museu Nacional? Não tinha curso. Não tinha curso. Não tinha estágio. Ainda não. Aí que vai acontecer. Tinha estágio. O Cássio Faria... E a antropologia era antropologia física, linguística, arqueologia e estava chegando uma nova antropologia que seria cultural ou social. E o Roberto foi contratado. O Roberto tinha feito uma pesquisa, tinha começado uma pesquisa em São Paulo, orientado pelo Florestan Fernandes. Foi a sorte que eu tive, né? Encontrei o Cardoso, tivemos uma entrevista, né? Essa entrevista eu me lembro dela muito bem, como se fosse hoje, conversando com vocês aqui, né? Sendo entrevistado. Ele perguntou, o que você leu de antropologia? Eu não tinha lido nada. Eu falei, eu li L'Ombre e suas obras, Herskovits. Você leu? Que edição que você leu? E por que ele perguntou de edição? Ele perguntou de edição porque a formação filosófica dele tinha certos livros, edições de autores gregos e latinos, que eram melhores do que outras. Bom, virei estagiário do Museu Nacional. Ouvi falar em Darcy Ribeiro, através dele. Fui assistir uma conferência do Darcy, né, em 59 ou 60. Não dormi de noite. E o Darcy Ribeiro falando dos índios que estavam morrendo, os índios estavam desaparecendo. Esse viés indigenista que acabou na antropologia brasileira de hoje. Mas que era fortíssimo. Foi a porta de entrada para o senhor da antropologia, foi esse estudo dos povos indígenas. Foi. Você trabalhava, eram vários estagiários, 4 ou 5. No início, eu fui para o museu, virei estagiário, falei para a Alcida, que era minha colega. Nós estudávamos, eu, Celeste, depois minha mulher, né, casei com ela, eu, Celeste e Alcida, estudávamos juntos. Alcida Rita Ramos, que é professora titular da Universidade de Brasília. Estudou o Yanomami e fez um trabalho muito bom com eles. Ficou muito tempo estudando o Yanomami. Conversamos, ela foi fazer estágio no Museu Nacional. Né? O Roberto, vendo que havia o Roberto tinha tido uma experiência de um curso
que o Darcy Ribeiro tinha feito de aperfeiçoamento em antropologia, como volta, não tinha pós-graduação. Era aperfeiçoamento em antropologia, no Museu do Índio, que o Darcy trabalhou com o Eduardo Galvão. O Darcy foi para o Instituto de Estudos Educacionais, foi trabalhar com Anísio Teixeira, e preocupado com o problema da educação no Brasil, organização, uma coisa que... As coisas que a gente faz e não dá continuidade, ou não pega, né? Foi fazer pesquisa sobre educação primária e educação secundária no Brasil. O Roberto tinha sido assistente do Darcy no Museu do Índio. Tinha saído do Museu do Índio e entrou no Museu Nacional como pesquisador e etnólogo. Eu cheguei com essas duas meninas, né? Eu menino com mais duas meninas. Vamos lá. Ele viu que tinha uma procura. Então ele fez era um homem que tinha uma capacidade de gestão muito grande, uma energia, era um excelente gestor, né? Sabia se relacionar e tinha a vantagem de estar no Museu Nacional, onde o Museu Nacional é bacana, e era um museu. O museu, o que você faz? Ele não era um museólogo. Essa divisão até hoje persiste. Ele não se envolvia com exposições, coisa que não é o caso nem dos museus franceses nem dos museus americanos, museus europeus. Museu, você é curador, você é encarregado de exposições. Você tem que conhecer os objetos que o museu tem e contextualizar esses objetos como você encontra quando você visita qualquer museu americano bom, né? Você tem, por exemplo, você visitar a seção do Peabody Museum, onde eu ganhei meu doutorado, lá em Harvard. Você visitar a seção de etnologia, você vai encontrar totem poles lá, que o Franz Boas trouxe, tudo explicado. Mas no Museu Nacional, nesse movimento de abertura, né, o Roberto era treinador de filosofia, não era museólogo. Ele não falava de museu para mim. O Roberto conseguiu, com o Diegues, junto com um acordo com o Instituto de Ciências Sociais, fazer um curso de aperfeiçoamento em antropologia social, no qual ele fez um edital nacional procurando alunos. E aí ele ele organizou o setor de antropologia. E aí nesse curso entraram você, Alcida Rita Ramos. Esse curso foi o Edson Diniz, que veio de Belém, que foi enviado, era um aluno do Galvão. O Galvão recomendou o Edson, né? O Galvão era... Melati ainda não. Não, Melati. Melati. E o Hugo Melati veio numa fase posterior. E era Melati, Roque Laraia, que era de Minas Gerais, tinha feito história também. Curiosamente, o Melati, o Roque e eu tínhamos nos conhecido num congresso de estudantes de história organizado pela Faculdade Nacional de Filosofia, aqui no Rio. Um veio de Petrópolis, outro de Belo Horizonte, nós nos conhecemos, porque apresentamos trabalhos. Aí o Roberto, o que o Roberto fez? O Roberto estava fazendo um projeto, nós somos incluídos num projeto do Roberto Cardoso, que era um projeto de estudar, um projeto incrivelmente ambicioso, as estruturas sociais das sociedades indígenas brasileiras. Porque o Galvão falava em cultura, o Darcy Ribeiro falava em cultura. O Roberto tem que se diferenciar, né? Começou a falar em estrutura social. Aí começou a ler os americanos que falavam mais em estrutura social, quer dizer, relações sociais concretas, e os ingleses, que na Inglaterra não tinha antropologia cultural. O nome da antropologia cultural na Inglaterra era antropologia social. Mais ou menos a mesma coisa, mas os ingleses dão muito mais ênfase às estruturas políticas. Claro, por causa do Império Colonial Inglês. Evan Spitzer estudou os grupos que tinham, inclusive, problemas. Quando ele chegou entre os Nuer, a introdução do livro do Evan Spitzer sobre os Nuer é uma coisa fantástica. Ele diz, os Nuer não me consideraram um estrangeiro, não, como todo antropólogo é considerado. Os Nuer me consideravam um inimigo. Eles tinham sido bombardeados pela RAF. Eram 300 mil índios. Quer dizer, isso também é uma outra diferença, assim, brutal, né? Porque a gente lia os autores ingleses que estavam estudando, digamos assim, coletividades que viraram nações, estados nacionais, ou pelo menos parte de estados nacionais, como aconteceu, por exemplo, no caso da Nigéria, estudado pelo Maia Forte, Talense e Ashanti, né? São culturas milenares africanas que tinham... eram sociedades complexas, no sentido clássico do termo, sociedades, digamos assim, arcaicas,
no sentido clássico de história, como Grécia e Roma, sociedades com populações grandes, né? que tinham resistido à colonização francesa, à colonização inglesa ou italiana, no caso da Etiópia, né? E nós estudávamos tribos indígenas brasileiras que tinham populações de, quando não morriam todos por doença, o Darcy Ribeiro chamou atenção para isso, eram populações no máximo de 400 pessoas, 800 pessoas, em processo de declínio. Eu tive a ousadia de meu primeiro livro, escrito junto com Laraia, Então, com os Índios Gaviões. Então, isso foi o produto desse seminário. Produto desse seminário. E você e o Laraia foram para campo, escreveram Índios e Castanheiros. E o critério era isso, nós temos poucos dados sobre o G. E os gaviões são semi-isolados, né? Tinham feito contato com a sociedade brasileira nos últimos 5 anos, os gaviões. Aí o Roberto falou, não, o Roque vai estudar os Assurini, que é um grupo tupi isolado, da área do Tocantins, e você e o Melati. O Roberto foi com um rapaz chamado Marcos Rubingi, que é falecido. Ele vai ser auxiliar de pesquisa, porque o Roberto, tudo para ele era arrumado, né? Aquele poder de energia que ele tinha de arrumar as coisas. Então, o seu assistente vai ser o Melati. Na realidade, o Melati era melhor antropólogo que eu. Foi o seu primeiro trabalho de campo? Primeiro trabalho de campo. Aí nós chegamos. Que deu no primeiro livro. Primeira vez que eu dormi no meio do mato amazônico. A gente saía de Goiânia, parava em Porto Nacional, aí depois parava em Cristalândia, parava em Tocantins, aí as cidades iam ficando cada vez menores, só tinha um campo de aviação. A cidade que tinha um campo de aviação era um campo de aviação. Quando chegava em Tocantinópolis, em Marabá naquela época era uma cidade que praticamente tinha um campo de aviação, tinha um sargento que monitorava os aviões por rádio, um campo de aviação, um sargento e um soldado da aeronáutica. Nós chegamos em Marabá, nós 4, com comida. Eu e o Roque, o museu tinha um verdadeiro depósito, um arsenal de armas, né? O Roque, eu peguei uma espingarda Winchester 22, o Roque pegou uma 44, e tinha um 38 que papai me deu, 38 que é da Guerra Espanhola, que papai me deu, me emprestou, né? Uma grande honra. Aí você vai, negócio de mato, você me acompanhou, o papai andou no Amazonas, né? Aí saímos, fomos para Marabá para alugar um barco, 2 barcos. Um ia descer o rio Tocantins e o outro ia subir. Eu subia, eu ia para os Gaviões. O Roque Laraia e o Rubinho desceram para o Assurini. E quem foi realmente o nosso aconselhador, né? Quem foi a pessoa que nos deu conselhos práticos? Um dominicano chamado Frei Gil Gomes, que tinha feito os primeiros contatos com os índios Gaviões e com os índios Assurini, mas com os Gaviões ele foi o primeiro sujeito que chegou, o primeiro representante da humanidade ocidental, que é a humanidade Gavião, conheceu pessoalmente, de tocar, de poder ver, encostar, ver, cheirar, foi Frei Gil, que usava aquela bata de franciscano branca, né? O cabelo também cortado naquele estilo medieval, e que impressionou muitos índios, e disse que contou muitas histórias, falou, vocês vão ver índio? Vamos, estou querendo ver. Quanto tempo vocês pretendem ficar? Nós pretendemos ficar 4 meses. Frei Gil, será que vocês olhou para a nossa cara, né? Todo menino de 18 anos, olhou, vocês vão aguentar, vamos ver se vocês aguentam, porque não é fácil. Porque para nós, isso eu conversei uma vez com o Levi Strauss, né? Só louco. É sobre essa loucura que eu gostaria que o senhor desenvolvesse um pouco. O que significava, em termos práticos, uma expedição dessa? Que recursos, que possibilidades, ou possíveis perigos havia? Então, é o seguinte, o Levi Strauss, quando escreve Textos Trópicos, e quando ele se refere à Geagem, né? Textos Trópicos, inclusive, começa dizendo, eu odeio as Geagens e os exploradores, né? Bacana. Outro dia eu usei isso. A crônica. Ele continua, né? Ele cá estou eu aqui, prestes a contar a minha história. Exatamente. Apesar de odiar. Apesar de odiar, estou aqui para falar exatamente disso. Exatamente. Ele chamava de expedições. Castro Faria foi um monte de gente. Levavam um cachorro, como Rondon. Eles estavam explorando. O nosso caso já era um caso, digamos assim, mais parecido com... O paralelo seria mais ou menos com o que alguns antropólogos americanos do Museu Nacional de História Natural
com o pessoal da Harvard, fez de você viajar para o interior, para o oeste, ou para o meio oeste, com Franz Boas, você saía de Nova York e ia visitar lá os índios, onde minha neta está, na Colômbia Britânica. Tem uma neta que é ex-aluna da PUC. Você fazia uma viagem parecida, você ia sair procurando. E a dificuldade de encontrar, né, grupos tribais que tivessem um mínimo de, digamos assim, funcionalidade, porque muitos tinham sido destruídos por doenças, tinham sido destruídos pela própria guerra de contato. Eu escrevi, então, estava dizendo que tive a ousadia no meu primeiro livro, uma antropologia, né, do contato e da extinção dos índios gaviões. Os índios gaviões não se extinguiram, estão lá. Teve um grupo que ajudou, eles começaram a ter uma existência jurídica muito mais prática a partir dos anos 70, dos anos 80. Eles exigiram indenização porque uma linha de força elétrica passava no território deles. Então eles ganharam uma indenização, reconstruíram a aldeia. Eu visitei depois no filme Nossa Amazônia, que eu fiz com direção do Cacá Diegues. Esse projeto, então, é um projeto que acabou virando uma reflexão sobre o contato. O Roberto tinha interesse no contato, desenvolveu teoria sobre o que ele chamava do contato interétnico, a teoria da fricção interétnica, que ele chamava. Né? E nós entramos nesse projeto. Nesse momento, né, nós entramos nesse projeto, aparece um personagem, que é um personagem importante também na minha vida, que foi meu segundo mentor, que foi um inglês radicado nos Estados Unidos, chamado David Maybury Lewis. Tinha estudado línguas modernas em Cambridge e antropologia, tinha feito um doutorado em Oxford. Ele tinha andado no Brasil na década de 50 e foi o primeiro sujeito que visitou e fez uma sociologia, uma etnografia dos índios Xavante. E aprendeu a falar Xavante, a Cue Xavante, que é uma língua G, a mesma língua dos gaviões. Só que os gaviões, assim, como a diferença entre francês e italiano. Né? E tinha algumas palavras que coincidiam. Ele fez se relacionou com o Roberto Cardoso de Oliveira, que estava interessado em antropologia social, tinha estudado na Inglaterra, ficaram amigos, colegas, amigos, desenvolveram uma sólida relação intelectual, e eu como aluno, né, nós todos vimos conferências do David, que conversava com a gente, etc., sobre trabalho de campo. O trabalho de campo dele com o Xavante, ele, a mulher e o filho. Né? Muito mais isolado do que o nosso, mas as experiências eram comuns. Você dormir no mato. Então, o que o Frei Gil falou, olha, vocês têm que levar doce. Doce como, Frei Gil? Porque vocês vão sentir saudade de coisa doce. Índio não tem, é mel. O doce do índio é o mel. Vocês vão levar, vocês levem lata de goiabada, vocês levem lata de leite condensado, porque vocês vão sentir saudade de leite. Não tem leite. Essas culturas, né, da Amazônia, das Américas, os ameríndios, não desenvolveram a mesma cultura do Oriente Médio, né? Judaico-cristã, de onde nós viemos, que é baseado em gado, em queijo, manteiga, proteína. Pão. É diferente. Eles comiam, o negócio deles era milho, carne, e estranhei mais ainda essa questão que nós falamos aqui, já tocamos de leve, mas para aprofundar um pouco, que é a questão do preconceito. À medida que a gente ia chegando perto de populações que tinham interesse em terras indígenas, tinham interesse naquilo que essas terras produziam, que no caso dos aviões, castanha, era chamado o ouro verde, era castanha, que se apossaram dessas terras, os grileiros que entraram, faziam registro das terras que eram terras indígenas, porque não estavam demarcadas. Nossa luta era para demarcar a terra. E até hoje a Amazônia tem esse problema de propriedade de ter quem é o dono. O governo federal, sim, mas o governo federal é representado por quem? Né? Até hoje é um problema na Amazônia. Isso eu vivi assim, de uma maneira intensa e dramática, porque eu cheguei, 2 antropólogos, chego numa aldeia que tinha 12 índios. Sendo que desses 12 eram 2 adultos, um velho estava morrendo, e o resto eram mulheres, uma delas grávida, e meninos, e 3 meninos. Aí chegam 2 antropólogos. Chegamos num dia. No dia seguinte, de noite, todo mundo estava espirrando. Contraídos vocês?
Melati, olha só, o pessoal tossindo, espirrando. Eu aprendi a dar injeção. Sabia eu logo uma coisa de injeção, isso que eu estava com essa legislação, sou um maluco. Primeira noite, dormindo no mato. Eu da rede, né? O nosso guia armou a rede, que era funcionário do SPI, Serviço de Proteção aos Índios. Armou uma rede para mim, uma rede melhor, tudo no mato. O professor estava no lugar com água boa, que ele sabia que tinha. Comemos farinha d'água lá com carne, aquela farinha misturada com ovo, que eles chamam de frito, vai numa lata, uma latada, né? Comemos aquilo, aí bebemos água e tal, deitamos nas redes. O rapaz, o Jaime, na verdade Jaime, boa noite. Eu de lanterna e o revólver. Não sei porque eu não dei um tiro na minha própria perna. O revólver, de noite você ouve tudo, né? E os animais funcionam à noite, né? Nós humanos, somos dioturnos, né? Os animais com os quais a gente eventualmente se confronta funcionam de noite. Então, onça vai andar de noite, gambá, onça, tudo quanto é bicho, de noite, uma barulhada e mosquito, besouro e tal, nós de rede. Mas essa experiência foi uma experiência. Eu estava com 24 anos de idade. Né? Como é que você foi parar depois nos Estados Unidos? Não, publicamos o livro e, quando terminamos o curso, né, esse curso que o Roberto fez de aperfeiçoamento, o museu nos contratou. Só lembrando o nome do livro, professor? Índios e Castanheiros. E publicado pela DIFEL, Difusão Europeia do Livro. Não sei se encontra no estado virtual, mas enfim. Eu tenho na minha sala. Enfim, sobrevivemos à pesquisa, eu voltei em 61, em dezembro, em janeiro de 62 eu me casei. Nesse momento foi que o Maybury Lewis apareceu de uma maneira mais formal. O Maybury Lewis me ofereceu uma bolsa para passar um ano na Universidade de Harvard, de 63, né? No ano acadêmico de 63 e 64. Paga por um projeto que era o projeto dele, que era da universidade, mas era um projeto que ele dirigia. Era o dinheiro que financiava as pesquisas de todos os alunos dele que vieram para o Brasil. E as diferenças eram diferenças, assim, capitais, né? De tudo, quando eu comparo o meu trabalho de campo daquela época com o que os meus colegas fazem hoje, né? Com iPhone, né? Com gerador, a maioria das aldeias tem luz elétrica, né? Você não tem a sensação de isolamento. Se tiver uma emergência, você sai mais rapidamente da aldeia, dependendo, obviamente, do lugar, mas tem mais chance. Né? Eu nunca pensei na aldeia de ser mordido de cobra. Eu vi cobra venenosa, eu nunca pensei que eu ia ser mordido, nunca passou pela cabeça, né, que eu ia, sei lá, um enxame de abelhas ia me pegar. Só pensava em coisa boa. Eu estava fazendo meu trabalho, eu estava entrando na profissão, né, como fazendo meu primeiro ritual de passagem entre os apinageiros. Voltei aos apinageiros depois várias vezes, voltei com a família, etc. E depois mudei o foco da pesquisa. Né? Mas nesses anos, a década de 60 até o início dos anos 70, eu fiquei envolvido com essa problemática indígena. Né? Escrevi a minha tese de doutorado em Harvard, quer dizer, paguei meu pedágio completo, né, com todos os juros que os pedágios exigem, né, multas e tudo, paguei tudo. Escrevi um livro, minha tese de doutorado, chamado Um Mundo Dividido, está publicado pela Editora Vozes, numa coleção que eu dirigi com o professor Cássio Faria durante muitos anos. Publicamos vários clássicos da antropologia brasileira e da antropologia internacional, porque os alunos precisavam ler em português, né, só lendo em inglês e francês. E eu fui levado pelo Maybury Lewis para Cambridge, Massachusetts, né, para Nova Inglaterra. Primeira viagem que eu fiz internacional. Harvard tinha coisas que as universidades brasileiras até hoje não têm, né? Tinha o clube dos professores, né? Que eu fiquei assustado. Você tomar cerveja, podia tomar um drink no clube dos professores. Era um restaurante dos professores. Os alunos também podiam ir lá. Se você era um aluno pós-graduado, você podia frequentar o clube dos professores. Os alunos pós-graduados. Tinha uma divisão, não é uma divisão opressiva, era uma divisão normal. Né? Eu, como professor do museu, não tinha dinheiro para comprar livro. Como aluno pós-graduado nos Estados Unidos, eu comprava livro.
Então tinha essas diferenças de organização, né? Como é que você pode organizar isso? Claro, tinha CAPES, tinha CNPq, com bolsa, né? Mas muita filantropia, né? Que não tem no Brasil, né? É muito rica. Como é que você acabou conjugando essa teoria de sociedades indígenas com o Brasil? Eu comecei a ver o seguinte... Primeiro, deixa eu tentar lembrar. O primeiro artigo que eu me lembro que você escreveu foi de 75, sobre rituais e carnavais. A transição veio quando eu voltei, né? Fiz o livro do Zapinagé. Eu comecei a me interessar por folclore brasileiro. Cara, nesse momento, surge nos Estados Unidos a influência da obra de Lévi-Straussiana, traduzida tanto pela antropologia cultural americana, filtrada pelos boasianos clássicos, quanto na Inglaterra pelos estruturalistas ingleses, os neofuncionalistas ingleses, como o Edmund Leach, que o Lévi-Strauss até cita, mas que o Victor Turner também sofreu essa influência, né? Queria fazer uma coisa que fosse um pouco, não contrária, mas aquilo que não foi... Ele achava que as teorias levi-straussianas eram muito precisas, muito cartesianas. Ele queria estudar os parênteses, os intermediários, os espaços de saída e de entrada. Então começou a fazer isso, estudou isso na África, fez algumas coisas clássicas, né? Sobre cura, rituais de cura na sociedade que ele estudou, uma sociedade. Esse cara visitou a gente no museu e eu peguei o carnaval, comecei com o carnaval. Aí fiz um artigo, né? Que está no meu primeiro livro, minha ambição de fazer um livro, né? Ensaios de Antropologia Estrutural, olha o nome. 1975. 75. Lá tinha também um artigo que tem a ver com o teu passado voltado com o passado, com o presente voltado para a paixão literária. Um artigo sobre Edgar Allan Poe. Um artigo sobre Edgar Allan Poe, muito fraquinho, mas enfim. Fraquinho no seguinte sentido, muito ingênuo, porque eu podia ter pego o conto original, né? Teve uma menina de Brasília depois que pegou o conto original, fica mais claro ainda as coisas que eu disse, mas Edgar Allan Poe, e um artigo sobre a Amazônia, sobre Ipanema, a má sorte na Amazônia, que eu tirei dando um curso na Fluminense. Eu aprendi em Harvard. Quando eu cheguei na Fluminense, em 64, fui dar aula na Faculdade de Filosofia em Niterói, assistente do Cássio Faria. Aí foi muito bacana, porque eu voltei com uma carga de energia, assim, bateria carregada, né? Aí eu comecei a falar de papéis sociais, teorias novas. Não é teoria nova, como é que eu vou dizer? Algumas perspectivas, né? Falando em papéis sociais, um conceito de cultura que era muito mais aberto, e sempre situando as coisas no Brasil, porque eu vivi o contraste. Eu vi o Brasil de longe, exatamente como aconteceu com o Gilberto Freire. Não foi à toa que o Gilberto Freire escreveu de maneira tão diferenciada dos pensadores clássicos brasileiros que escreveram sobre o Brasil. Porque o Gilberto Freire morou nos Estados Unidos. Foi banhado. O Gilberto Freire, uma das primeiras coisas que ele viveu lá foi o linchamento de um negro, e depois foi queimado o corpo do menino, lá no Texas. Isso coisa que no Brasil teve escravidão e tal, mas linchamento de negro. Quando você fala isso, dá a impressão que você está querendo excluir a crueldade brasileira. Não é que não está excluindo. Para um cara brasileiro criado em Recife, sociedade escravocrata clássica, de usineiro, ele não era ligado, a família não era de usineiros, mas ele foi criado na elite recifense, pernambucana, que é uma elite de usineiros, né? Que obviamente conhecia negros. A diferença é uma diferença forte. É claro que tem a crueldade, tem o chicote, tem a desumanização do escravo, mas as relações entre o escravo e alguns escravos e alguns senhores são relações complexas, como acontece também no caso do Joaquim Nabuco. Por exemplo, se a gente pegar o que você está falando agora em relação a Gilberto e você, que os dois têm experiência nos Estados Unidos com alteridade. Você tem antes aqui também com sociedades indígenas brasileiras. É verdade. Como é que te liga isso para pensar o Brasil que você vai propor posteriormente? A antropologia indígena me remeteu,
né, ao pensamento levi-straussiano, que tem uma base filosófica muito mais elaborada do que a experiência brasileira me remetia, comparando com a experiência americana e a brasileira, que eram a experiência americana importante. Quem escreveu sobre os Estados Unidos é importante, né, como Tocqueville, por exemplo, mas está centrado no mundo europeu. É uma filosofia europeia que é importada pelos Estados Unidos. Quando a experiência indígena me levava para Levi-Strauss, né? Quando eu peguei o Carnaval para estudar, você vê como é que um conceito muda, né? Para mim, o Carnaval no Brasil foi considerado uma festa, a festa carnavalesca. Quem escrevia sobre o Carnaval tem 1 ou 2 livros sobre história, o livro da Eneida, que é uma escritora, né? Mas não é uma estudante de ciências sociais. Eu acho que eu fui o primeiro que pegou o Carnaval de maneira séria, assim, como um sujeito acadêmico, um ritual de inversão orgiástico. Aí eu tinha exemplos, né? Eu tinha exemplos na antropologia e exemplos na história da literatura. Entrei no Bakhtin, né? Que até hoje é um autor importante, embora não seja um autor moderno, mas é um autor importante. Quer dizer, as bases, né? E o que eu vi também com os Apinagé. Porque eu vi rituais dos Apinagé que as mulheres se vestiam de homens, que as mulheres davam um tiro, ameaçavam as pessoas com espingarda, demandavam coisas, faziam gestos sexuais masculinos, que eram mais ou menos, digamos assim, chocantes, né, para os Apinagé e para mim, porque eram senhoras. Botavam uma barba postiça com lã de uma palmeira lá, botavam na cara, colavam, né, para parecer barba humana, barba de homem, e imitavam eles faziam uma sátira dos homens. Tudo isso, essa bagagem acumulada pela antropologia eu levei. E junto com ela, né, que foi uma coisa importante na minha vida, o total esvaziamento que o Levi-Strauss faz. Eu, lendo a obra dele, aprendi, e até hoje eu acredito nisso, né, de materialismos dialéticos, de teoria de praxis, não sei o quê, que é muito mais difícil mudar uma sociedade do que eu pensava. E eu tinha uma prova, porque eu escrevi um livro extinguindo os gaviões, e os gaviões estavam vivos. Estão vivos até hoje. Então, há um risco muito grande de dizer que uma sociedade mudou para sempre, não é? Que uma sociedade passou do império para a república e todo mundo virou republicano. Quando eu compreendi Levi-Strauss falando que o estruturalismo, né, dissolvendo, com argumentos teóricos, uma teoria da história que era uma teoria do progresso, e dizendo que todas as sociedades, não havia nenhuma sociedade perfeita, quer dizer, acaba exatamente com o querigma, acaba com a promessa, né, do evolucionismo, que é o centro de muitas filosofias do Ocidente e muitas interpretações do Ocidente. A gente vai para algum lugar, nós vamos construir uma sociedade que um dia a gente chega no ponto perfeito de equilíbrio e tal. Levi-Strauss, olha, o desenvolvimento das sociedades humanas é um desenvolvimento muito mais aleatório, né? As combinações são muito variáveis, né? E, sobretudo, quando ele fala que a grande contribuição dele, né, e a grande contribuição da antropologia, eu penso, para as ciências humanas e para a nossa humildade, que a gente precisa ter, é a língua, né? A língua é inventada por quem? Tem evolução em línguas? Você pode dizer que tem uma língua mais adiantada que a outra? Sociedade, você pode criticar, porque uma língua banto, você não fala isso, mas em inglês você fala, né? Então, quem tocou nisso pela primeira vez, nesse sentido, Roman Jacobs, mas antropologizado através da experiência levi-straussiana com os selvagens. E as sociedades selvagens resolvem determinados problemas muito melhor do que nós. Aí eu estudar adultério e apinagé. Os apinagé são monogâmicos. Um homem, uma mulher. Mas todo mundo pula a cerca. Quando eu perguntei por quê, Sol e Lua que nos fizeram deixaram isso para nós. Porque o Sol chegou, fez uma mulher para ele, Lua também era um homem, a mulher do Sol era muito bonita, Lua foi lá, falou com a mulher do Sol que queria fazer amor com ela, e ela não pode negar, porque você não nega. Toda filosofia
indígena, ou ameríndia, como se diz hoje, né? Falando mais contemporaneamente, é uma filosofia da reciprocidade. Você governa pelo exemplo. Quem é bom é aquele que mais dá as coisas para os outros, não é o que guarda, é o que distribui. Então é o oposto. É o oposto de tudo que eu tinha aprendido. A questão da desigualdade é uma questão que eu comecei a repensar, e até hoje eu estou repensando. Não tenho teoria. Eu não sou um homem de sistema. Eu não tenho um sistema. Nunca fiz sistema. Eu tenho interesse em muitas coisas, tenho interesse em literatura, eu tenho interesse em escrever. Já escrevi ficção, tem um livro meu que é o Brasilianismos, que no final tem uma parte que eu chamo quase de ficção, que são ficções, são histórias, que eu tenho vontade de contar, porque são histórias que têm a ver com o mundo acadêmico, com a minha experiência intelectual, com o mundo acadêmico brasileiro, né? Você pegar um livro de filosofia e achar que entendeu e não entendeu nada, né? São ironias do mundo acadêmico, né? De histórias com colegas, com professores. E eu vivi uma experiência, um momento, uma experiência grande, né? Grande parte da minha vida foi em universidades estrangeiras, né? Eu dei aula na França, dei aula na Inglaterra, dei aula em Oslo. O que é um professor nos Estados Unidos? O que é um professor na Europa? Como é que você chega, deixa eu voltar para você não querer falar, você tem uma ênfase muito grande depois de Carnavais de pensar o Brasil como uma sociedade relacional. Sim. Acho que seria bom você falar um pouco sobre isso, essa questão da pesquisa, Brasil, sociedade relacional. O centro, né, de Carnaval Malandros e Heróis, a história do livro é uma história relativamente simples. Uhum. Eu comecei querendo fazer um livro sobre Carnaval. Eu tinha 2 artigos, eu tinha ido a 2 conferências internacionais sobre rituais, onde eu apresentei o Carnaval como um ritual, que era até hoje eu considero um problema. O Carnaval coloca, para quem pensar antropologicamente ou sociologicamente, um problema curioso no Brasil, porque é um país teoricamente pobre, é um país desigual, e é um país que faz uma celebração que demora uma semana, em que os grupos mais pobres da sociedade, ou pelo menos aqueles que se dizem que são os moradores das coletividades, etc., né? Aparentemente, não sei se o tráfico aumenta ou para, mas a criminalidade diminui e todo mundo sai fantasiado, com fantasias, contratam pessoas de classe média, ultimamente, mas antigamente não era assim. Os meus carnavais que eu fiz pela Labrada de Campo, né? Na década de 70, eu fui o último baile da cidade do Canecão. Muita gente vai à escola de samba através de empregados. As empregadas que são as mediadoras, né? Que levam para a escola de samba para participar em ala. Minha filha participou. As alas são muito curiosas, todo mundo se veste igual. Tem uns coletivos ali que são bastante militares, assim, todo mundo está uniformizado. Aí tem um destaque. O destaque naquela época, em geral, era um gay, né? No momento em que o Brasil tinha um preconceito contra a homossexualidade, sobretudo masculina, enorme, mas aparecia livremente. Hoje isso mudou, espero, né, que tenha mudado bastante. Será que mudou? É uma pergunta que se pode fazer. Esse ritual em que a rua fica um lugar seguro, onde as pessoas podem dormir na rua, comer na rua, usar a rua, não tem automóvel no centro da cidade, então você tira os objetos, as máquinas de matar, que são os automóveis, os caminhões, os ônibus. Tudo é feito à noite. O trabalho é um trabalho que você tem prazer em fazer, porque você vai trabalhar para a sua escola de samba. Você vai trabalhar cantando o seu samba num coro. Então, há uma série de inversões. Aquilo que é castigo vira prazer. Um outro elemento também fundamental para a gente da minha geração, 83 anos, repito, né? Nasci em 36, sou do século passado, uma liberdade sexual, uma licença sexual enorme no Carnaval. As mulheres apareciam nuas. Isso tudo conta, pesa, né? Essa sensualidade que impressiona até hoje alguns estrangeiros. Então, é um ritual que até hoje, esse é um projeto de trabalho meu. Há um estranhamento do Brasil, digamos, ordinário, rotineiro, e do Brasil no Carnaval. O Carnaval vai acabar. O Carnaval está perdendo o seu carisma.
perdendo carisma, porque hoje nós temos uma liberdade muito maior, e a internet certamente ampliou isso, da gente fazer qualquer tipo de carnaval, constituir qualquer grupo de caráter carnavalesco de maneira independente de uma data profundamente marcada pelo calendário católico. O carnaval está ligado ao calendário católico, ele se realiza, ele termina na quaresma, onde você não deve ter mais, onde você deve controlar, disciplinar a carne. Né? O carnavale, né? É uma etimologia possível, né? São duas, mas essa é uma, abandonar a carne. Eu trabalhei esse troço, né? Escrevi o livro. O livro também foi, chegou num ponto, eu falei, não dá para falar do Brasil só ligado ao carnaval, cara. Por quê? Porque nós estamos numa ditadura militar. Nós estamos vivendo um regime autoritário. Então, você tem que falar, tem um outro lado que você não está vendo. Foi aí que surgiu a ideia do Sabe com o que está falando, que é o meio do livro. Fazer uma análise de um autoritarismo embutido e inconsciente. Pelo menos até o momento que eu escrevi o artigo, totalmente inconsciente. Né? Você não desobedece pai, você não responde aos mais velhos. Tem uma série de elementos que a gente ainda pode pesquisar, ainda pode ampliar. Eu tenho tentado convencer alunos meus a ampliarem isso. Né? Como é que a gente, na família, não pode dizer não, é falta de respeito. O que se chama respeito no Brasil? Né? Não pode... Não, eu discordo do pai, de papai, mas não falei com ele, porque é questão de respeito. Né? Então, é uma sociedade que tem um lado que é profundamente hierarquizada, é profundamente repressora, tanto que é repressora que a gente volta e meia cai na repressão. Na repressão real, policial, na repressão política. A gente cai na repressão e elege pessoas repressoras. Volta e meia a gente elege. Né? São níveis de repressão diferenciadas e dimensões também que são tipos de repressões que são mais aceitas e outras que são menos aceitas, depende do que você está falando. E estudar ainda é um trabalho a ser feito, a ser desenvolvido, mas o centro do livro, né, o que eu acho, a minha contribuição, onde eu descobri e usei a questão da sociedade relacional, é como que a distância entre o Estado e a sociedade é tão grande que quem entra no Estado se aristocratiza, dependendo do cargo. O livro é sobre isso. E com uma parte no final, que são carnavais. Quem é o herói do carnaval? O ator do carnaval, é o malandro. Eu estudei pela primeira vez, coloquei também a malandragem em cena, né? Essa ambiguidade da malandra, de você contar uma mentira. Não é bem um crime, porque, afinal, né, se não fosse eu, ia ser uma outra pessoa. Esse tipo de justificativa que é muito séria. Então tem uma moralidade porosa, que uma relação pode mudar o seu comportamento. E se você receber um pedido de um amigo, aí uma coisa que eu falo, que eu acho um grande insight que vem do Oliveira Viana, apesar do Oliveira Viana ser o homem do Estado forte, um homem que foi do governo Vargas, né, que eles achavam que iam consertar. O problema não era do Estado, o problema era da sociedade. Só que esqueceram de uma coisa, né? Quem são as pessoas que vão para o Estado? São as pessoas que moram, que foram criadas nessa sociedade. Eles não são marcianos, são os nossos amigos. O que a gente faz com os nossos amigos? A gente vai lá conversar com eles, pedir emprego para eles. São eles que empregam os parentes, são eles que, se você tem uma firma de engenharia e o cara vai construir uma ponte, né, sobre um rio, se ele não te chamar, você vai ficar chateado com ele. E ele não quer que você fique chateado com ele. Isso é que eu estou chamando uma sociedade que a relação é tão importante quanto os cargos. E, no meu entender, enquanto a gente não fizer um exercício de compreensão que os papéis públicos são papéis que demandam determinados tipos de comportamento, um determinado tipo de consciência que você tem que prestar para o grupo, então você tem que ter um nível relativo, repito, de independência da teia de relações pessoais na qual você foi criado e a qual você deve muita coisa, a gente vai continuar patinando, porque a gente vai ter gente que vai ficar de um lado, gente que vai ficar do outro, e esse processo inconsciente, né, de governos que têm propostas formais. No nível formal está tudo muito bem feito, mas tem um nível informal que cria uma peneira, né? Cria
vazamentos e os projetos acabam se dissolvendo e a gente não tem uma coisa que eu acho que é importante, ou pelo menos foi importante, pode ser que não seja, na construção de uma sociedade razoavelmente de bem-estar, que é uma acumulação de progressos, né? Em termos de educação, em termos de escola primária, de alfabetização, a gente não tem essa acumulação. Agora vem também uma reviravolta de tudo isso. Não será essa a sociedade do futuro? Não será essa brasilianidade porosa que vai acabar tirando o planeta do risco de explodir? Porque ela contempla tanto um lado quanto o outro. É claro que tem crise, mas não pode chegar a um equilíbrio. Essa é uma pergunta também que eu já fiz. Tem um artigo que eu fiz. Na virada do século, né? Falei, talvez o Brasil seja o país mais preparado para o século XXI. Por quê? Porque no Brasil o dinheiro é importante? Mas até certo ponto. No Brasil os cargos públicos são importantes? São, mas até certo ponto. No Brasil a ignorância é ruim? Mas até certo ponto. A burrice funciona? Funciona até certo ponto. A inteligência é boa? Mas é perigosa até certo ponto. Então, tudo nós temos nós temos uma dúvida, não é uma dúvida cartesiana, uma dúvida brasílica. Como é que a gente pode fazer para ligar Carnaval Matando os Heróis, A Casa e a Rua, Contas do Mentiroso, né, que são os 3 livros em sucessão, se não me engano é 79, 85, 93. Depois você continua trabalhando com as crônicas, acaba se dedicando também a crônicas jornalísticas. Como é que dá para pensar a relação disso em Brasil relacional? Eu acho que esse lado, essa coisa que a gente fala do espírito brasileiro, que os americanos gostam no Brasil, tem a ver com hospitalidade, né? Alguns intelectuais já observaram isso também. Hospitalidade com a importância da comida, da comensalidade, comer junto, né? Dividir comida, comer a mesma coisa, provar da mesma comida, né? Então, foram coisas que eu tirei da antropologia e fui expandindo. Por exemplo, eu escrevi uma introdução à antropologia, relativizando, né? Que, relendo, eu digo, pô, o livro não é ruim, não, é um livro antigo, mas tem coisas que ele, o próprio título, tem coisas que ele diz que fazem parte digamos assim, da matriz antropológica. Foi logo depois de você pôs Carnaval? Foi logo depois de Carnaval. Foi um livro, como é que eu escrevi esse livro? Foi encomendado. Foi um livro encomendado, né? Como é que eu escrevi A Casa e a Rua? O primeiro artigo de Casa e Rua foi uma reunião que teve lá na Universidade de Berkeley, em Stanford, que o Richard Morse me convidou, e ele queria uma coisa sobre cidadania. Aí eu escrevi o primeiro artigo do livro, que é como a questão da cidadania no universo relacional. Quer dizer, se a cidadania tem a ver com o individualismo, usei muita obra do Dumont, né? A inspiração, aí vem uma inspiração na segunda parte, para entender Brasil, do Louis Dumont, que é um antropólogo francês. Como é que você vai ter a figura paradigmática do cidadão? É um indivíduo que é dotado, né, do direito e da faculdade de ter liberdade, de se sentir igual e de proceder como um igual, porque é a Revolução Francesa, né? Ele não tem que tratar ninguém como Vossa Excelência, né? E a solidariedade com os outros, né? que é uma coisa que ficou um pouco esquecida, a gente fala muito mais no Brasil, então, a gente fala muito mais de liberdade e igualdade do que fraternidade, que é a solidariedade que existe, né? É definido como amor, como carinho. Como é que se faz isso numa sociedade em que o parentesco é herdado? O parentesco é importante, que a família é uma família, toda ela baseada em uma relação em que a casa é totalmente diferenciada da rua. Quando você sai, as primeiras vezes que você sai, sua mãe te avisa, olha, se você encontrar alguém, não fala com quem você não conhece, que permeia o comportamento burguês brasileiro. Você entra numa academia e dá boa noite, ninguém fala com você não, cara. Você chega num lugar, pouca gente, agora eu tô falando mais, mas pouca gente, bom dia, não conheço. Você aprendeu isso. Não fale com quem você não conhece. Eu não te conheço, não sei quem você é. Aí você sabe o que você está falando tem a ver com isso. Ó, você está falando com fulano. O cara se apresentar. A gente fica até meio assustado. Porque essa profunda desigualdade que ainda permeia o Brasil, ela não é nova, né?
é uma escravidão que vem com os portugueses, vem com a matriz portuguesa. Escravizava-se índio, né? Escravizava-se os mestiços. Né? O que você tem que transformar, onde você tem que trabalhar, do ponto de vista político e sociológico, para transformar uma sociedade hierárquica, uma sociedade profundamente dotada de uma estrutura de privilégios muito forte, que é uma sociedade que foi escravocrata, que a gente fala pouco desse lado brasileiro. Ela não é uma sociedade como na Rússia, e são escravos, assim, tem servidão na Europa, mas a servidão europeia era de gente russa. Né? Os escravos são estrangeiros, né? Os escravos são africanos, os escravos são gente que perderam a natalidade, são gente muito mais individualizada, que a referência exclusiva do patrão. Então, foi por aí que surgiu. Os outros artigos, né, foi um que eu escrevi sobre a morte, que está nesse livro. Eu termino dizendo que no Brasil a morte mata, mas os mortos não morrem, porque você tem um relacionamento com os mortos, através de sentimentos, de saudade, né, um culto dos mortos, os ancestrais da família são sempre falados, são relembrados. Nós temos poucas experiências de individualização, né? A gente fica ligado à família até morrer, né? Até os pais irem embora. Então, falei disso que é um pouco da minha vida, né? Estou trabalhando, fazendo uma endoantropologia, né? E um outro artigo que está nesse livro é um artigo que é uma crítica, é uma tentativa de crítica literária de Dona Flor e seus dois maridos, para mostrar também o negócio do relacional, porque é uma mulher que tem dois maridos, né, e que no fim ela fica feliz com os dois maridos. Né? Ela não escolhe. A Madame Bovary suicidou, a Ana Karenina se suicida também no trem. Né? O Conde Vronsky chega no final, não tem nada que sobra, nada faz sentido. A grande atração é exatamente essa certeza de que a gente está trabalhando para uma coisa que vai acontecer. Né? E Levi-Strauss termina o Mythologique, né? 4 volumes sobre os mitos dos ameríndios, e a última frase do livro, se não me engano, a última frase, estou para voltar lá porque eu acho incrível, e tudo isso para nada, porque vai acabar. Um dia o planeta acaba, não porque ele está destinado a acabar, não sei quantos milhões de anos, mas ele acaba, né? Porque tudo que começa tem um fim. Então essa visão, esse olhar distanciado, foi o que eu tentei usar para falar do Brasil, e nesse livro eu fiz isso. Lembrando o livro, professor? A Casa é a Rua. A Casa é a Rua. Depois vem o Conta de Mentiroso. Conta de Mentiroso, que é um livro, são 7 ensaios sobre antropologia brasileira, e tem um que eu falo de mamãe, eu faço uma análise de Mamãe Eu Quero, como uma música que induz a um comportamento licencioso, né? Todo mundo cantando no carnaval, Mamãe Eu Quero Mamar, me dá a chupeta pro bebê não chorar. Aí eu uso o Austin. Usei o Austin, filósofo inglês, que fala que tem palavras que eu obrigo. As palavras fazem coisas. As palavras fazem você fazer coisas. Né? E isso é conhecido no Brasil. Né? Você falar coisas que são impróprias para menores, são conversa de homem por oposição à conversa de mulher. E coisas sérias, quando você faz uma promessa para alguém, eu prometo, faz um juramento. Ele estuda isso. Quais são os outros ensaios Tem um sobre inflação. Esse da inflação é interessante também. Eu tento fazer uma hipótese, que provavelmente é errada, né, de que numa sociedade aristocrática você tem várias moedas. Você tem vários tipos de tratamento para diferentes tipos de pessoas. Se você é um escravo, você é tratado de um jeito, é uma moeda. Se você é um comerciante, você é tratado de outra maneira. Se você é um aristocrata, você é tratado de outra maneira. Então, a tolerância à inflação, e a inflação, a matriz social da inflação teria a ver com esse tipo de várias moedas. E, de fato, na época que a inflação chegou no ponto crítico, nós tínhamos várias moedas no Brasil, né? Vários índices. Então, eu usei isso. Eu acho interessante que é o seguinte, a minha questão, que ele diz, que você começa um carnaval nos heróis colocando novamente, ou colocando de uma maneira completamente diferente, o carnaval como reflexão. E vai desdobrando isso. Na literatura com Dona Flor, né? Você vai, em relação à morte, você já vai possibilitando aparecer
novas questões e objetos absolutamente relegados até então pela ciência social brasileira. É verdade. Então, eu acho que é absolutamente inovador. Isso é verdade. Não, e tem um que eu fiz que é em cima das histórias do Zéfiro, né? Uhum. Que é sobre pornografia brasileira. Eu fiz, retomei outro dia, a propósito de um comentário do Anselmo, eu retomei, porque hoje eu trabalhei, claro, continuo com a mesma hipótese, que é essa questão de uma ambiguidade ontológica, porque é uma sociedade que teve escravo, teve índio, tem uma teoria das 3 raças que eu trabalhei também no Relativizando, né? Quer dizer, quem afinal somos nós? Nós somos índios, nós somos brancos, nós somos negros, né? Que tipo de ética nós temos que usar? Se nós usarmos uma ética dos escravos, não, vamos matar os senhores, como os caras do Haiti fizeram. Mas se nós usarmos uma ética indígena, o que nós vamos fazer? Matamos os brancos que são bons ou não? Ou deixamos os brancos que são bons salvos e matamos os opressores? E uma ética portuguesa, como é que faz? É complicado também, porque uma ética portuguesa que o rei foi embora. O rei veio, o filho foi embora, voltou, deixou aqui o menino, né? Aí vem depois uma história da proclamação da República, que é um golpe, né? A gente pega o livro de Zé Murilo, né? É um golpe. O país só não se dividiu porque tem uma elite, que é uma elite que estudou toda no mesmo lugar e tal, que obviamente é muito mais que isso, né? Mas, enfim, esses desdobramentos acontecem. Aí, no interlúdio de um livro para o outro, né? O Fernando Mitre, que hoje é diretor de jornalismo da Rede Bandeirantes, era diretor do Jornal da Tarde, né, ligado ao Grupo Estado, que foi um jornal que acabou. Ele era o diretor daquele jornal. Ele tinha estudado comunicação com os irmãos Campos, lá na USP, e ele leu o meu trabalho, e gostava do meu trabalho, tinha afinidade com o meu trabalho. Aí ele me convidou a fazer um trabalho para o jornal, era uma leitura de São Paulo. Aí eu escrevi um texto, entreguei, ele convidou para jantar, tomei um uísque, nós queremos que você quer te dar uma coluna no jornal, você topa? Que é intelectual geral, trava, né? Você topa, toda semana, você escreve, não, mas eu estou indo para os Estados Unidos, não, você escreve coisa de lá, quero daqui, de lá, entendeu? Aí me ofereceu o salário em dólar, então olha que coisa gozada, naquele tempo era uma das moedas. Aí em Notre Dame eu comecei a pensar, né, de maneira mais jornalística, no sentido positivo da palavra, né? O jornalismo é importante, de informação. E que informação eu poderia dar? Eu poderia dar informação daquilo de uma matéria que era a minha matéria de profissão, né? Era os clássicos da sociologia que eu li, o que eu tinha feito, chamar atenção para certas coisas, foi o que eu fiz. Aí eu escrevi, cara, sabe quantas crônicas tem? Tem mais de 1000 crônicas. Quando foi que você começou a escrever? Comecei, cara, só olhando meu computador. Mas depois eu passei do Jornal da Tarde, acabou, aí eu passei para o Estadão. O senhor não pensa em transformar essas crônicas num livro? Não, algumas eu transformei. Algumas estão publicadas. Algumas eu publiquei em livros. Estou pensando, selecionar, mas aí... Ou então pegar algumas que tem que tem algumas hipóteses, alguma reflexão que é mais profunda, e pegar e fazer, aprofundar. Por exemplo, as que eu usei ficção, contei histórias, algumas são anedóticas. Você pode aprofundar, transformar num conto, entendeu? Tudo isso. Agora, o que acontece também é a vida, né? Tudo que eu fiz é meu, né? Fui eu que fiz. Então, aí tem o problema de perder um filho, de ter uma família que eu tive que cuidar, porque ele deixou 3 crianças. A mulher também... A Varig acabou, ele era comandante da Varig. A mulher era moça da Varig. Os 2 ficaram sem emprego. Aí eu boto em casa, né? E doença. São coisas da vida que as crônicas que me deram essa elasticidade passaram a ser componentes fundamentais da minha arquitetura, digamos assim, financeira, que acontece com muita gente. Né? Não estou sozinho nisso. Né? Você não pode dispensar. A questão do jornal passou a ser uma questão muito mais séria do que não é uma atitude, digamos assim, estilística ou retórica ou uma coisa que você dispensa. Né? Eu escrevi para jornal, é uma coisa que não tem importância. Para mim tem uma importância fundamental e eu realmente
exercito essa atividade de cronista com muita seriedade. Não tem erro, não tem cacófato. As coisas que eu digo são coisas que são pensadas, são meditadas. Tem um volume de leitura muito grande que eu incorporo, né? Então eu procuro passar para o leitor uma visão mais refinada, né? Muita coisa de aula que aparece em aula, que dá para o assunto para a crônica. Uhum. Eu agora com 83 anos, né, olhando para trás, né, o que eu vejo são vários territórios percorridos, né? Digamos assim, um campo muito grande, né, de uma curiosidade muito grande, uma libido curiosa, né? Tipo, não vou dizer que é igual Freud, porque eu não sou igual Freud, mas uma coisa tipo freudiana, nesse sentido. Freudiana, levi-straussiana, né? Nesse sentido, de que eu não parei de ter curiosidade, eu não parei de buscar alguma coisa, eu não parei de tentar contribuir com o que eu sei para o bem-estar das pessoas que leem os meus livros, que me respeitam. O antropólogo Roberto da Mata está presente nessa atividade jornalística? Está super presente o tempo inteiro. Eu tenho uma coisa que eu fiz há muito tempo, né, que eu posso até pensar em publicar. Eu tenho uma pasta no meu computador chamada Citações. Todos os livros que eu leio, que tem alguma frase que eu acho interessante, eu tiro e boto nessa pasta. Quando eu estou assim, procurando coisa, eu vou lá, pego, né? Tem uma citação, peguei agora, estou lembrando por causa disso. Montaigne diz: lembre-se de que do mais alto trono do mundo, quem está sentado é um traseiro. Professor Walter, eu gostaria que o senhor fizesse algumas considerações no encerramento desse nosso PUCcast, esse PUCcast inaugural. Gostaria que o senhor fizesse algumas considerações sobre a convivência com o professor Roberto da Mata ao longo desses anos. Bom, primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui, né? É sempre um prazer. O professor Roberto da Mata foi meu professor, ainda no mestrado no Museu Nacional. Isso aí foi bem no início da década de 80. Né? E desde então a gente vem, né, desenvolvendo, né, não só parceria acadêmica, mas também uma amizade muito grande. Né? Eu tive a oportunidade de passar um ano nos Estados Unidos, né, com uma bolsa sanduíche, à época de doutorado, com o professor Roberto da Mata, na Universidade de Notre Dame. Né? E para mim foi, como ele estava contando, essa experiência de estar num outro lugar, foi minha primeira grande experiência nos Estados Unidos, junto com ele, num departamento onde ele ocupava essa cadeira, né, de titular de antropologia, e fazia todas as pesquisas. Eu fiz minha pesquisa de doutoramento lá na Universidade de Notre Dame, defendi aqui na PUC, né, eu sou doutor em literatura comparada na PUC, defendi aqui, e durante todos esses anos a minha convivência tanto com ele como com Celeste, né, também foi muito grande, com os filhos. Né? Meus filhos, verdade. Meus filhos o chamam, né, de tio Roberto. A intimidade chega a esse ponto, né, porque foi muito grande. Meus filhos eram muito pequenos quando eu fui para os Estados Unidos. A minha convivência com ele foi uma convivência assim, tanto pessoal como acadêmica. E, né, e na verdade é o seguinte, quer dizer, eu fui aluno dele na década de 80, depois de ter passado, né, na graduação em Ciências Sociais na Universidade Federal Fluminense, por alunos dele, né, que se referiam a ele como, abre aspas, o Mata está escrevendo tal coisa, o Mata está produzindo tal coisa. E eu não conhecia. E eu fui para o Museu Nacional, onde eu entrei para fazer o mestrado, e já tinha sido aluno dos alunos dele. Então, é uma convivência muito grande. Quando em 89, 90, eu fui para Notre Dame, depois eu voltei outras vezes. No ano 2000, a convite do Mata e por indicação dele, eu voltei na Universidade de Notre Dame para aquela cadeira de Brasil, fundada pelo Fernando Henrique, que você me convidou. Né? Eu dei a aula inaugural da cadeira sobre estudos brasileiros na Universidade de Notre Dame, aí já era no 2000. Né? Então, a convivência foi enorme. Quando ele começou a sinalizar a possibilidade de voltar para o Brasil, nós conseguimos articular aqui dentro da PUC, né? E acabamos convidando. Né? Ele já estava voltando para o Brasil, nós fizemos um convite, né, para ele vir integrar nosso departamento e ajudar, né, não só na graduação, mas na pós-graduação. Eu estava para fazer 70 anos. Exatamente. Né? E desde então ele vem colaborando com a gente vem, né, produzindo junto, trabalhando junto. Então realmente é um imenso prazer estar aqui, podendo colaborar.
Professor Roberto da Mata, aquela frase antiga, mas o microfone é seu, a sua despedida deste nosso encontro. Primeiro, você sabe que o começo é tudo, né? Isso não quem diz não sou eu, não. Vários filósofos falaram. E Manuel Rosa fala isso no início de Grande Sertão Veredas. O começo é tudo. Então, eu espero que o comunicar, que esse seja um bom começo para o comunicar. Né? A gente falou de coisas pessoais, falou de uma obra que não é uma obra sistemática. Como eu disse, eu não sou um homem de sistema, né? Eu não persegui nenhuma ideia assim, de maneira explícita, né? Eu persegui alguns assuntos, e todos os assuntos que eu persegui foram assuntos ligados à minha vida de brasileiro, à minha existência como no planeta dos humanos, né? O lugar que eu ocupo é o lugar de brasileiro. Então, que lugar é esse? O que contém nesse lugar? Né? Ele tem essa coisa que eu falei, ele tem a primeira coisa que eu vi, né? Ele tem esse estranhamento carnavalesco, que para mim sempre me assustou. Tem a experiência muito forte da morte das pessoas próximas, né? Que tem uma espécie de um culto dos mortos no Brasil. Eu acho que tem algumas religiões até que trabalham muito com isso, né? Essa comunicação com os mortos é importante, através de sonhos. A gente sonha com pessoas que foram embora, etc. Doenças, né? E, do meu ponto de vista, uma vida inteiramente devotada à minha família. Assim, tudo que eu fiz, tudo que eu ambicionei, né? Tudo que eu ganhei para a minha família. E divido com a minha família, sem nenhum problema. E sou um homem que não faço conta de tostão. Eu estou muito mais na área da divisão, fazendo divisões do que subtração e soma. Então, é muito mais de falar as coisas que eu estou lendo, às vezes até talvez um pouco demais, mas acreditando que se não tem... As saídas coletivas são complicadas, as saídas individuais também são complicadas, e uma coisa, de certo modo, tem a ver com a outra, mas que a luz da inteligência, do estudo, dessa solidão criativa e um certo pessimismo ativo são fundamentais para que a gente ensine, né? E tenha uma vida decente, né? Quer dizer, decente nesse sentido de ser fiel a certos princípios que você... E no meu caso, o intelecto, né? A vida intelectual que sempre me atraiu, continua me atraindo. Sem ela, se eu perder, né? Por acaso acontecer de perder, tiver alguma coisa, eu vou embora. Agradecemos também imensamente a participação do professor Walter Singer, convidado especial do professor Roberto da Mata. Até o próximo PUC-Cast. Em breve, uma nova entrevista no PUC-Cast. Realização Comunicar.